Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou o professor Gilberto Ruela, sou diretor aqui do Grupo GV Consultoria e Assessoria Farmacêutica. Nós já estamos trabalhando aí no segmento farmacêutico magistral e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas questões sobre a fiscalização, a legislação farmacêutica, as suas regulamentações, as suas normas, as suas diretrizes. E nós sabemos de toda a história da farmácia magistral, sim ou não? Vocês que são os protagonistas, que estão trabalhando, lutando no segmento, nós estamos juntos aqui justamente para compartilhar esse segmento, para que juntos nós nos tornemos mais fortes. E para isso eu quero falar sobre a legislação farmacêutica. Nós temos aqui algumas ações, em alguns tribunais, até no TJ, no Tribunal de Justiça Federal, e também algumas ações locais, justamente em relação à fiscalização. Nós estamos percebendo que hoje nós temos uma insegurança jurídica para as farmácias de manipulação e a questão das autoridades sanitárias. Nós sabemos que a Anvisa, em 99, se não me falha a memória, ela veio a somar, tem uma série de fatores que realmente contribuiu para a segurança sanitária, medicamentos, alimentos, entre várias funções que a Anvisa, essa agência tão importante para o segmento, para o crescimento do país, um crescimento sustentável. Porém, nós temos alguns questionamentos, e o que vem limitando a farmácia magistral. Nós percebemos que a farmácia magistral, ela começou lá na década de 20, 30, 40, chamada de botica, os boticários, evoluiu, e aí realmente com a indústria farmacêutica, praticamente nesta época, 50, 60, deixou de existir as farmácias de manipulação, as antigas boticas. E aí, da década de 80, começamos a segunda era da farmácia magistral, mas realmente a farmácia magistral, ela tornou-se, vamos dizer, com critérios técnicos, com a publicação da primeira resolução, a RDC 33 de 2000, foi a primeira publicação onde as diretrizes e as normas técnicas, separando as áreas de produção, laboratório, as boas práticas de manipulação, e foi um grande avanço para a farmácia magistral. Porém, com o passar dos anos, nós temos algumas questões que hoje, o tema é insegurança jurídica para a farmácia magistral versus a legitimidade das autoridades sanitárias. Até que ponto a autoridade sanitária, a vigilância sanitária local, municipal, estadual, até a própria Anvisa, ela pode ir. Nós sabemos que o Estado conferiu poderes à Anvisa em termos de lei, a Lei Federal 9782 de 99, artigo 7, E a proposta da Anvisa é nada mais, nada menos do que acompanhar, regulamentar, fiscalizar, para que produtos, no caso, insumos farmacêuticos, medicamentos, alimentos, todas as áreas da Anvisa, realmente para que não coloquem em risco a população, a sociedade, para que realmente os produtos tenham na sua integralidade, eficiência comprovada, estudos técnicos científicos, e realmente isso é muito importante. Porém, a autoridade sanitária, no caso a Anvisa, ela não tem o poder de legislar. Então nós precisamos realmente separar até onde a Anvisa pode estabelecer os seus critérios, e o que nós estamos observando é um avanço da Anvisa em relação a algumas portarias, em relação a algumas RDCs. Então, hoje nós temos uma RDC, a RDC 67 de 2007, e colocando algumas obrigações, criando algumas normativas, mas sem estar seguro por uma legislação. Então, nós temos hoje no artigo 5º da Constituição Federal, onde, de uma maneira simples, lá fala que não existe obrigação jurídica sem que haja lei que a determine. Então, realmente, nós precisamos regulamentar. As resoluções e portarias são normas inferiores aos decretos e às leis federais.
Então, o que vem acontecendo hoje com a farmácia, né? Nós temos aqui a RDC 73, a RDC 67 de 2007, né? Mas nós temos alguns assuntos, né, importantes. A Anvisa, como eu disse, diretrizes técnicas, sanitária, proteção à saúde, né? Mas realmente a justiça, os direitos e as liberdades, principalmente relacionado à parte comercial, à parte profissional, ela não tem nenhuma autoridade para exercer essa função de legislar, né? E aí nós temos algumas questões representadas pelas farmácias magistrais no país, né? Algumas questões de ordem. Primeiro, a questão da captação de receita, que é proibido, né, pela Anvisa, e hoje nós temos uma lei federal também, a 11.951 de 2009, que também reitera essa proibição da captação de receita, e as justificativas realmente são justificativas que o setor magistral, né, a sociedade como si, os grandes profissionais peritos, técnicos, farmacêuticos, né, dizer que não tem segurança no transporte, dizer que precisa-se de uma informação técnica mais específica para a dispensação do medicamento, da fórmula magistral, né, produto elaborado pela farmácia magistral. São várias questões sobre a captação de receita, mas o que mais as farmácias magistrais, né, vem passando por dificuldades é em relação à RDC 67, vedar a exposição ao público, né, de fórmulas manipuladas com critério de propaganda, publicidade, e aí entram várias questões jurídicas, né, que nós queremos comentar com vocês, né, em relação ao estoque mínimo, né, a farmácia não pode ter uma quantidade mínima de cápsula semi-elaborada, né, e isso também a farmácia ela é regulamentada. Quando eu falo farmácia, já subentende manipulação de fórmulas, pela sua própria definição. Ela é regulamentada pela Lei Federal 5991 de 73, tá? E dentro dessa legislação, lá não é vedado, nenhum artigo veda a exposição ao público de formulações de produtos isentos de prescrição médica, seja correlatos, cosméticos, produtos de higiene e até mesmo os medicamentos isentos de prescrição. Lá é bem claro que é possível expor isso ao público, esses produtos isentos de prescrição médica. Isso está na lei 5991/73. Aí é onde a vigilância sanitária ela faz alguns questionamentos proibindo, né, coagindo as farmácias. Então nós percebemos que a farmácia magistral ela vem sendo alvo, né, vamos dizer assim, protecionista, né, está sendo o mercado magistral seguro por algumas diretrizes, algumas normas, né, estabelecidas pela Anvisa, pelas RDCs, porém sem nenhum amparo de alguma legislação que dá essa autonomia. Então, algumas farmácias magistrais, né, aqui associadas à GV, nós estamos orientando a farmácia a ingressar com uma ação contra o abuso de autoridade da própria vigilância, e tem alguns casos, algumas jurisprudência a favor da farmácia magistral. E são várias as questões, né, que as farmácias magistrais estão sendo pleiteando aí uma ação, né? A principal questão, como eu falei, é em relação à exposição aos produtos manipulados, né? Não poder expor ao público os produtos manipulados isentos de prescrição. Então as farmácias reclamam. Nós vivemos hoje numa área onde o mercado procura qualidade de vida, bem-estar, estética, beleza, e nós temos os cosméticos, a parte de perfumaria, os cosmecêuticos, né, avançados, nós temos as suplementações com os oligoelementos, antioxidantes, vitaminas, aminoácidos, nós temos a questão dos fitoterápicos, né? E aí uma das questões é que a farmácia de manipulação, uma outra questão, só pode vender o medicamento, mesmo isento, se tiver prescrição médica. Isso também não
tem nenhum amparo técnico legal, ou seja, na forma da lei não existe. E é muito simples de combater a ilicitude das autoridades sanitárias. Eu tenho visto algumas ações, então por isso que eu estou querendo compartilhar com vocês, né? Primeiro, como a gente pode, como que pode se defender a farmácia? Primeiro que a lei não traz nenhum impeditivo, né? A legislação não traz nenhum impeditivo. Então, a Anvisa, ela não pode legislar, ela não tem essa autonomia, né? Segundo que a autoridade sanitária, é o que eu falei, extrapola sua competência de regulamentar. Então, a grande questão é essa daqui. E terceiro, ninguém pode deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então precisa ter uma legislação. Nós temos uma RDC também, a RDC 87, que lá fala, né, uma atualização da 67, e aí teve a prescrição ou indicação farmacêutica quando realizada pelo farmacêutico. Então isso aqui também afere, né, vem também a somar juntamente com a defesa das farmácias magistrais, certo? Que quando prescrito ou indicado pelo profissional farmacêutico. Agora nós temos também a RDC do Conselho Federal de Farmácia, a 586, que fala sobre a prescrição farmacêutica, também em favor, justificando, né, vamos dizer assim, somando realmente forças para que os medicamentos isentos de prescrição pode sim ser exposto ao público, pode ser vendido sem a necessidade de receita médica, isso tudo conferido pela legislação. Temos uma outra resolução do Conselho Federal de Farmácia, 467, onde trata de uma maneira muito clara, né, que toda a responsabilidade técnica, todas as preparações farmacêuticas elaboradas, manipulado, estoque, fracionamento, a dispensa